pessoas que compõem o ministério dessa igreja. E quero parabenizar as irmãs também que até aqui tiveram uma performance perfeita. Perfeitíssima. E antes de toda e qualquer coisa, eu quero dizer para essa irmã que está ali sentada, essa primeira irmã aqui. Não conheço, não sei o nome. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Deus que ama a terra, aleluia. Deus manda dizer para você, meu irmão, que os grandes oceanos, que os grandes mares são feitos de gotículas de água. Glória a Deus, aleluia. E ainda que os olhos de muitas essas gotículas passam desapercebido, mas Deus manda te dizer que tu és uma dessas gotículas. Glória a Deus, aleluia. E ele me diz mais. Não estou acrescentando não, igreja. É o Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. A começar nesse púlpito, ainda está de pé, porque Deus tem ouvido o seu clamor. Glória a Deus. Isso aí é para a glória dele, não para a exaltação da irmã e de ninguém. Graças a Deus. Isso é Deus dizendo para a igreja, a minha presença é real no vosso meio. Nessa oportunidade, quero dizer para a igreja que onde Jesus estava havia sempre uma grande multidão. Aleluia. E dentre as muitas coisas que Jesus não suportava, era ver um crente chorando. Porque quando o crente chorava, ele era tomado não de uma compaixão, mas de uma íntima compaixão, ou seja, o seu interior vibrava e o milagre acontecia. Acontecia porque ele via a sinceridade nas lágrimas daquela pessoa. Quando às vezes eu vejo muitos com vergonha de chorar, não, eu sou homem. Eu não posso chorar não, porque eu tenho que provar que para essa irmã que está do meu lado que eu sou forte. Forte. Forte é o que faz você chorar. Glória a Deus. Forte é o que faz você chorar, porque na fraqueza é que você se torna forte. É na fraqueza. Pelo que já foi dito, pelo que já fora feito nessa noite, igreja. Eu tenho certeza, eu vou falar com muita propriedade, o Espírito Santo de Cristo, ele já está satisfeito. Glória a Deus. Porque não é por muito falar, até mesmo não é por muito fazer, porque quem fala é Ele. Glória a Deus. Porque quem faz é Ele. Ainda que me fora dada essa honra de falar algo a respeito desse personagem cujo nome é Josué. A Bíblia, a palavra de Deus não nos mostra muita coisa a respeito desse personagem. Mas sabemos que quando ele saiu do Egito, juntamente com aquela multidão, ele era simplesmente como os demais um escravo. E nós sabemos que ali saiu aquela grande multidão, uns falam 2 bilhões de pessoas, outros falam 2,5 milhões, mas eu particularmente eu creio que foi 3,5 milhões de pessoas. Saindo daquele deserto, com as suas crianças, com seus animais, de forma lenta, porque os animais não correm. 3,5 milhões, em minha concepção.
3,5 milhões de pessoas. Dificilmente a gente vê se falar do nome de Josué. Mas o fato é que esse personagem cujo nome é Josué, ele era como se fosse uma bolsa de tiracolo de Moisés. Ainda que muitos tenham saído do Egito, mas o Egito não saíram de dentro deles. Tanto é que toda aquela geração, eles tombaram no deserto. O que começaram a entrar na terra prometida foi uma outra geração, porque aquela geração de 3,5 milhões de pessoas tinha tombado no deserto. Josué, pouco sabemos a respeito desse personagem, mas sabemos que ele era um ajudante fiel a Moisés. E conhecemos essa história, conhecemos a história de Moisés, mas não sabemos quase nada a respeito de Josué. Algumas coisas nós sabemos, que ele era fidelíssimo ao seu Senhor, ao seu pastor. Sabemos também que ele era tão fiel que muitas das vezes, quando Deus solicitava a presença de Moisés em alguns montes, quando ninguém poderia nem tocar nos montes, quando ninguém poderia nem pensar em subir, mas Josué subia. Glória a Deus. Igreja, ninguém absolutamente não podia nem tocar no monte, mas Josué subia. Aleluia. E quando chegava em um determinado ponto do monte, era dito para ele, era dado uma hora, você fica aqui. Mas ele subia. Moisés subiu 40 dias, 40 noites. Ele disse, fica aqui. Imaginemos bem, um lugar íngreme, seco, nem erva nascia. Como é que Josué ficava ali no período de 40 dias? Só Deus sabe. É impossível. É impossível para um homem ficar 40 dias, 40 noites num lugar escuro, ermo, cheio de animais selvagens, as bestas feras soltas. Certamente a pouca alimentação deles já tinha se acabado há muito tempo. E certamente a integridade física deles estava em risco pelas feras, as bestas feras da terra. E certamente a sua alimentação já tinha se acabado. Sua água. Eu creio que Jesus está falando de uma forma profunda. Glória a Deus. Ainda que a responsabilidade de Deus era para com Moisés, ainda que a obra era com Moisés, mas Deus também não esqueceu de Josué. E a Santa Escritura nos diz que quando Moisés descia de lá, ele pegava o seu fiel escudeiro e descia os dois juntos. Aleluia. Ali era um milagre que já estava acontecendo. Muitos se rebelavam, mas Josué permanecia fiel. O que Moisés sofreu na condição de pastor, de líder, não foi brincadeira, conhecemos a história, a ponto dele perder uma das maiores bênçãos na vida dele, que é não entrar na terra prometida. Particularmente, eu posso dizer com muita propriedade que o que era Moisés para com Deus, não encontro o adjetivo para dizer que Moisés, que não seja, não encontro outro adjetivo para
outro adjetivo que não seja maravilhosa. Maravilhoso o que Moisés era para com Deus. Em alguns momentos ele falou: Senhor, risca o meu nome do livro da vida se a tua presença não for conosco. Risca o meu nome do livro da vida se o Senhor querer eliminar esse povo. Amor de pastor, é isso aí, igreja. Risca o meu nome. Ele arriscou, porque Deus podia dizer assim: então tá bom, morre. Isso é que é amor de um pastor. Risca o meu nome do livro da vida. Moisés, conhecemos um pouco de Moisés. E Josué, fidelíssimo ele o tempo todo, em toda a performance de Moisés, Josué ali. Josué ali. Na verdade, o nome de Josué era Oséias. Oséias. Josué, fidelíssimo ao seu pastor. E quando Moisés completa 80 anos, um físico, um cientista, um médico, um estrategista de guerra, sujeito até a vir a ser um faraó, quis fazer o que não devia, pelo menos por enquanto, fez uma bobagem, matar aquele egípcio. E Deus olhou para ele, como Deus tinha uma obra na vida dele, Deus não levou em consideração, mas Deus fez com que aquele homem, sendo tão importante, se achando que poderia fazer aquilo, libertar o seu povo, porque fora ensinado pela senhora sua mãe, e realmente Moisés, vamos usar uma expressão aqui que o cantor Roberto Carlos fala, ele não era o cara, mas ele se sentia o cara. Moisés conhecia Deus por ouvir falar, somente por ouvir falar, mas ele não conhecia Deus. Conhecemos a história de Moisés e tudo mais, da sarça ardente e tudo mais. Foi quando Moisés teve o chamado dele, e Deus disse, como se Deus dissesse: tu podes ser o que tu és, e verdadeiramente tu és, mas tu não me conheces, tu me conheces por ouvir falar. O que Deus quis dizer assim, para você, homem, para mim, para você, conhecer a Deus, é necessário que tu tenha experiência com Ele. E Deus disse para Moisés: Moisés, vai passar 40 anos cheirando pó de fedorento no deserto para você ter uma noção de quem sou eu. E Josué esse tempo todinho com ele. Josué esse tempo todinho. E chega um momento que Deus fala para Moisés subir até o monte, sabemos. E ali Moisés viu, eu estava até conversando com uma pessoa hoje a esse respeito. Ele viu tudo de bom, aquelas planícies cortadas pelos rios, aquela vegetação, aquela flora, fauna, grandes, imensas florestas, coisas agradáveis e retas aos olhos. Ele imaginou, penso eu, quando ele, agora está terminada a carreira, tipo aposento, né? Deus olha para ele e fala: Moisés, olha lá embaixo. Ele viu aquela maravilha toda. E Deus falou: Moisés, tu subiu, mas você não vai descer. Você vai morrer. Moisés faleceu, morreu. E Judas, o escritor Judas diz que Satanás procura Moisés até hoje e não acha. Ele nunca vai achar. Porque aquilo que Deus esconde, aquilo que Deus faz, só é revelado quando Ele quer, quando Deus quer. Eu quero acreditar também que nesta noite esse culto é diferenciado porque o Senhor está em nosso meio. Deus está em nosso meio. Deus está falando para muitos aqui. Deus está suprindo necessidades. Deus está preenchendo lacunas vazias.
lacunas vazias tão grandes, às vezes no peito de alguém, mas ainda que essas lacunas sejam grandes, mas elas não são maiores do que a misericórdia de Deus. E o tamanho dessa lacuna é justamente no tamanho da misericórdia do Senhor. Aleluia! Aleluia, Jesus! Saiba você, meu irmão, minha irmã, que Deus não fica devendo nada a ninguém. Quando você, minha irmã, se posiciona numa condição de ensinar uma criança, que é minha irmã que ensina a criança aqui. Espírito Santo, aleluia. Deve estar lá atrás. Isso que ela faz aí, não é de graça não, a irmã está ali. Irmã, é uma delas, que eu vi outra aqui também. Espírito Santo. O que vocês estão fazendo, irmã? Nada vai ficar devendo, Deus não deve nada a ninguém. Deus te dá a recompensa, Ele paga. Amém, Jesus. Ele paga. Aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. E Josué, como é que a multidão, o povo de Israel soube que Moisés não desceu mais e Moisés morreu? Porque certamente Deus revelou a Moisés, a Josué, e Josué trouxe a notícia, penso eu. O fato é que Moisés morreu, e agora ainda faltava uma missão, que é introduzir o povo na terra prometida. Aquilo que Deus promete, há de se cumprir. Ainda que falte você, ainda que falte a liderança, ainda que falte aquele pelo qual Deus tem promessa, mas Deus, Ele levanta. Glória a Jesus. Ele levanta outro. A fidelidade de Josué não foi em vão, não. O tempo que Josué passou ali, era Deus treinando ele, porque Deus já tinha os seus projetos na vida de Moisés, como também na vida dele. Moisés, tu subiu, mas tu não vai descer, tu morre, Moisés. Moisés morreu. Agora desceu ele. O tempo que Josué foi fidelíssimo com Moisés era um aprendizado da parte de Deus para com ele, porque grande ainda era a missão. Agora, igreja do Senhor, vamos meditar no personagem cujo nome é Josué. Eu fico imaginando que na metade daquele percurso até que subiu, Deus já revelou a ele, porque ninguém lá embaixo poderia saber se Deus não revelasse. Porque lá em cima era só Deus e Moisés, Moisés e Deus. Mas Josué estava aqui. Josué estava em determinado lugar, ali no meio daquele monte, como muitas das vezes se encontrava. Agora, igreja do Senhor, imagina a condição de Josué. Aquele homem que passou 40 anos servindo ao seu Senhor. Aonde Moisés andava, onde Moisés estava ele como uma bolsa tiracola. Testemunha ocular e auditiva de tudo que se passou no período de 40 anos. Teve experiências várias com Deus, com Moisés. Deus estava treinando ele. E agora, imagino eu que ele descendo, levando ao conhecimento do povo que Moisés não vivia mais. Moisés não vivia mais. Aí você, meu irmão, minha irmã, imagina como era a condição psicológica de Josué. Como era a condição física, psicológica e principalmente emocional. O que eu vou fazer? Já foi dito aqui que Josué estava de luto. Mas ele estava mais do que de luto. E ficaram velando Moisés, ainda que sem a presença física, mas ficaram velando Moisés ainda no período de 30 dias. Mas o fato é que, mesmo em meio a esse acontecimento,
As promessas de Deus, elas são cumpridas. Glória. Aleluia. Se você tem promessa, igreja, porque todos nós temos promessa, irmã. Só que eu e muitos de nós esquecemos que paralelo à promessa tem paralelas promessas. Tem o processo. Tem um processo, igreja. Deus tem promessa na minha, na sua, na nossa vida, mas existe um processo. Mas o que é isso, irmão Carlos? O processo é o tempo. O tempo é dele, não é o seu. Ainda que você precise para hoje, mas Deus faz como fez com Josué. Primeiro Ele está te treinando. Porque você nem eu, muitas das vezes, não temos condição de receber aquela bênção, aquela vitória. Por quê? Porque você não tem experiência com Ele. Você não tem experiência com Ele. Isso não é um cálice amargo que Deus está dando, não. Isso aí é sabedoria. Aleluia. Isso aí é entendimento. É como se Deus estivesse falando assim, minha irmã, não está demorando, não. Isso é um processo para que você saiba desfrutar da sua bênção, da sua vitória. Porque senão você vai jogar fora. Josué saiu do Egito, mas dentro dele ainda estava o Egito. Você pode observar que depois de muito tempo é que ele se cunhou com Moisés. Porque dentre todos aqueles 3 milhões de pessoas, só teve 2 daqueles 3 milhões e pouco que entraram na Canaã. Só teve 2. Então, um deles era Josué, o outro era Caleb. Veja bem, gente. 3 milhões e meio, na minha concepção, 3 milhões e meio. Somente 2 que entrou. Porque não soube esperar, não soube apanhar com as suas mãos o processo. Tem promessa de Deus? Tem, mas tem processo. Tem promessa de Deus? Tem, mas tem promessa. Tem promessa, mas tem processo. E ali agora estava Josué. Eu quero ler aqui os poucos versos para um melhor entendimento. Mesmo capítulo 1 de Josué, por favor. Então, como tema, o verso 9 diz: não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. Verso 1: e sucedeu, vírgula, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então
farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Igreja do Senhor. Espírito Santo, aleluia. No início eu estava perguntando a mim mesmo como se encontrava aquele homem cujo nome era Moisés. Quando o pastor aqui citou algumas vezes que ele estava de luto, ele não estava só de luto. Ele estava, não literalmente, mas ele estava morto. Morto por quê? Porque ele já não tinha mais condição, pastor Osias. Condições psicológicas para nada. Eu falo isso porque eu tento me colocar no lugar do personagem. Ele já não tinha condições psicológicas, condições físicas. Tanto isso é verdade que Deus, o tempo, quando foi falar com ele, falou: levanta-te. Levanta-te, porque ele não estava deitado, não, ele estava prostrado. Estava prostrado, sem força física, sem ânimo, atribulado. Psicologicamente, emocionalmente, principalmente. Porque uma amizade de verdade, a Bíblia nos fala que quando a gente acha um amigo, igreja, a gente está achando um tesouro. Quando a gente acha um amigo, a gente acha um tesouro. Talvez até hoje você não considerou quem está do teu lado um grande amigo, mas é um grande amigo. Talvez você não considere até hoje o teu líder, mas ele é muito mais do que seu amigo. Você é amigo dele, mas ele é muito mais amigo de você. Porque assim como Moisés suporta, aguenta trancos e barrancos, assim é ele. E às vezes precisa falar determinadas verdades. Por quê, igreja? Eu aprendi com o pastor do Rio há 33 anos atrás. Ele era tomado como ruim, malvado, grosso, estúpido. Mas eu me lembro, nunca esqueci que ele chegou num púlpito igual esse e disse assim: igreja do Senhor. Eu sei que muitos não gostam do meu comportamento, da minha conduta. Mas não importa, Deus me ama. Eu sei que muitos daqui murmuram contra mim, murmuram a meu respeito. Mas eu quero dizer para a igreja o seguinte: eu não ensino ninguém a ir para o inferno, eu ensino a ir para o céu. Vocês têm até o direito de murmurar contra mim, não gostar de mim, não tem importância. Mas eu estou fazendo aquilo pelo qual Deus me determinou a fazer. Assim, igreja, é o seu líder. Você pensa que para ele é satisfatório chegar aqui e falar o que ele falou a respeito de filhos? É porque as crianças estão caminhando para o inferno e o pai já está na frente. Os pais, dói, eu tenho certeza que dói, machuca. Machuca falar isso. Nós podemos ver que Jesus ali para o sacerdote, o sacerdote olhou para ele e falou assim: não, vocês dizem que são filhos de Deus, não, vocês são filhos do diabo. Tem certa hora, igreja, que tem que ter atitude, senão tem muitos que estão nadando de braçada para o inferno. Essa é uma realidade. Eu fico tão feliz quando eu sou chamado a atenção, porque todos nós erramos. Todos nós. Todo sujeito é errado. Deus, aleluia, Jesus. Agora, como poderia aquele moço, aquele Josué, naquela situação, choroso, os 30 dias do velório, chorando mesmo, se toda aquela multidão chorava, muito mais ainda Josué,
Josué amava Moisés. Porque para fazer ele ser aquilo que Josué era, é por amor, igreja. Não é porque é um amor carnal, um amor de amigo, um amor de companheiro, não. É o amor de Deus. Glória. Eu falo isso, igreja, Oh, Espírito Santo. porque eu já fui expulso até da minha igreja. Espírito Santo, aleluia. Eu já fui escorraçado igual cachorro. Espírito de Deus. Eu não vou citar nome aqui, porque certamente isso aí também vai ser divulgado na minha cidade, cujo nome é Manter, no interior de Belo Horizonte. Mas graças a Deus que essa liderança vai pelo menos ouvir. Eu não estou citando nome, porque é uma questão de educação, de ética. Mas quando eles ouvirem, eles vão saber. Coisa gravíssima, se fosse só isso, mas é muito mais. Simplesmente abaixei a cabeça e ainda pedi perdão à igreja, porque se Deus tem algo importante na terra, se alguém somos nós. Espírito Santo. Glória a Deus. Glória. Obrigado, Aleluia. Jesus. Escorraçado. Você não poderia nem estar aqui. Você não poderia nem estar aqui, sendo que eu faço parte do ministério. Uma coisa que eu não fiz, não faço, nunca farei. Depois descobriram a verdade, mas ainda assim, não vieram a mim, mas eu fui a eles. Deixa isso pra lá. Deixa pra lá. Mas então é isso, igreja. Espírito Santo. Quer ser obreiro? Amigo. Quer ser batizado no Espírito Santo? Lembra que Eliseu falou para Elias? Dá porção dobrada do Espírito sobre você. Dura coisa me pediste. Porque tudo na vida, principalmente com Deus, é condicionado a alguma coisa. De graça só a salvação em Cristo Jesus. Mas tudo é condicionado a alguma coisa. Se você pensa em ser batizado com o Espírito Santo de Deus, Jesus pode até te batizar agora. Mas saiba tu, você vai deixar de ser esse crente de banco. Deus tem uma obra no seu ministério. Glória a Deus. Dura coisa me pediste. A condição, Deus vai te dar. Eu não vou te dar, não, mas Deus vai te dar. O que você pede não é meu, é dele. E ele vai te dar. Mas a condição é essa: se você ver a glória de Deus descer sobre mim, você recebe. Mas se você não ver, você não recebe. Explica aqui que eu vou meter longe de mim. Quer ser batizado pelo Espírito Santo de Deus? O culto é quinta-feira, é 8 horas, eu vou chegar às 7h30. Agarra! Aleluia. O culto termina a tal hora. Não fica pensando nisso não. Se for 10, fica. Agarra! Aleluia. Fica aqui que eu vou em determinado lugar, longe de mim, longe do Senhor. Você abaixa, porque gravou dele e está aí. Porque ele sabia que se não visse a glória de Deus, ele não receberia, mas ele agarrou. Aleluia. Ele agarrou, porque ele sabia que a condição é essa. Não vê Josué? Josué não esperava ser líder. Ele esperava ser sempre um simples ajudante. Mas Deus tem os seus planos. Eu costumo dizer, igreja, irmã, quando Deus quer fazer algo, ainda que ele precise matar, mas ele mata. Porque ele pode. A Bíblia diz que ele faz descer a sepultura, como também faz subir. Ele faz descer de novo, como também faz subir de novo. Aleluia. E quantas vezes ele quer, ele faz subir, ele faz descer, ele faz descer, ele faz subir. É Deus! Glória. Ele pode todas as coisas. Deus Ele maravilhoso. pode ouvir agora, se você quiser. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Ele pode fazer com que você comece a falar em línguas estranhas agora. Glória a Deus. Que é evidência. E Deus falou dessa forma aqui no verso 19. A profundidade desse verso, pastorzinho. A pessoa, às vezes, lemos um verso, mas não sentimos a profundidade dele. Não sentimos a profundidade dessa palavra. Vê bem o que Deus diz. Não te mandei eu?
Jesus querido, aleluia. Você está cansado? Você está esgotado? Você está destruído física e psicologicamente, emocionalmente? Mas não sabe tu, homem, que foi eu que te formei no ventre da tua mãe? Glória a Deus! Glória a Deus! É Deus falando com ele. Glória a Levanta-te, ele não estava sentado, ele estava deitado, ele estava acabado, arrasado. Aleluia. E Deus logo quando começa o diálogo, ele diz assim, não te disse eu, levanta-te. Certamente ele não tinha condição nenhuma de nem levantar, nem de sentar. Mas quando Deus fala, você pode até estar morto, mas você ressuscita. Porque o que tem poder não é o que o irmão Carlos fala, é o que o irmão Carlos tira de dentro, porque eu guardei a palavra do Senhor para não pecar contra Deus. Essa palavra que dentro de mim é que faz. Essa palavra dentro de mim é que fala. Essa palavra dentro de mim que me conduz. Maria não tinha condições nenhuma de subir aqueles altos montes. As estradas eram cheias de salteadores. As bestas feras tudo soltas. Ela corria perigo, corria. Mas quem é que estava com ela? Quem é que estava com Maria naqueles caminhos? Era o Senhor dos Exércitos. Quem estava com ela era o Criador. Ele estava sendo formado no ventre dela, mas foi ele que formou ela no ventre da mãe dela. Aleluia! Maria não tinha forças para andar, nem muito menos para subir. Quem já foi mamãe ou quem é mamãe sabe disso. Inclusive andar quase mais de 130 quilômetros. Mas é o guarda de Israel que estava com ela. Aleluia! É o guarda de Israel que está conosco, pastor. Quando chegou na casa de Isabel, nós sabemos que ali houve um cumprimento e tudo mais. Nós podemos observar que Maria morava cá embaixo, Isabel morava lá em cima. Maria morava cá embaixo, Isabel morava lá em cima. O que estava no ventre de Isabel era de baixo, mas Isabel era de cima. Mas o que estava no ventre de Maria era de cima, mas Maria morava embaixo. Parece complicado, mas não é não. O que estava no ventre de Maria era do alto. Isabel, que era do alto, mas o que estava no ventre dela era de baixo. E a palavra aqui que Deus diz para ele diz o seguinte: não te falei eu? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Quando Deus falou isso, igreja, eu imagino que aquele homem deu um salto para alto. Ele deu um salto e disse: Senhor, reis aqui. Porque ele já tinha experiência com Deus no período em que Moisés estava vivo. No período de 40 anos, esse moço tinha experiência. E se fosse outro que escutasse essa voz, ele não saberia quem é, ele poderia dizer assim: quem és tu, Senhor? Mas ele não. O que saiu da boca de Deus, que faz referência à pessoa de Jesus Cristo, porque ele é o verbo que se fez carne e habitou em nosso meio, aquilo renovou as forças dele. Ele renovou, as palavras saíram da boca dele, renovou as suas forças e ele se colocou imediatamente de pé. Esforça-te, tem bom ânimo. Tudo que faltava, tudo que ele tinha era desânimo, mas não tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus! Mas aí ainda havia um grande obstáculo.
Ainda que Deus já tenha garantido, mas havia um grande obstáculo, o Rio Jordão. E o texto, os contextos nos fala que o Rio Jordão, ele estava em época de cheia. As águas lambiam as ribanceiras. E vinha descendo tronco de árvores, muitos arvoredos, animais mortos. Era impossível. Mas Deus mandou o quê? Marcha. Glória. Aleluia. Deus mandou marcha, levanta-te, põe-te de pé e vai. Mas como poderia aquele povo atravessar aquele grande rio? Hoje é um rio, mas naquela época era 50 metros a largura. E as águas que desciam de lá vinham assim, montoeiras de árvores velhas, podres, galhadas, animais mortos. E lambendo era impossível. É impossível. Sabemos que estamos debaixo das ordenanças de Deus. Todos nós, eu, você, nós todos. E às vezes temos projetos e até mesmo projetos de Deus na nossa vida. Mas se formos olhar pela ótica humana, é impossível. Mas Deus mandou. Deus mandou. E Josué preparou o povo, porque tudo tem que ter um preparo. É igual vir para um culto desse, diferenciado. Prepara-te em casa. Aleluia, Jesus. Hoje eu vou louvar a Deus no ensaio, preparar. Porque Deus não é de qualquer jeito. Eu vou apresentar as crianças hoje aqui. Prepara-te. Prepara, porque o Senhor não recebe. Deus. Não recebe porque não é para a glória dele, porque para a glória dele tem que ser perfeito e tem que ser preparado. Glória! Glória a teu nome, Rei da glória. Aleluia, Jesus. Prepara esse povo. E Moisés chegou para aquela grande multidão e falou: povo, prepare-se. Prepare-se, porque daqui a 3 dias, o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Hoje eu vi aqui uma irmã louvando e vi a outra também louvando. Você que louva a Deus, você tem que saber que se o seu nome é Marli, você não é a Marli. Se você quer louvar a Deus, quando você for convidado a subir aqui, eu estou colocando esse nome Marli como uma referência. Se você é a Marli, você deixou de ser a Marli quando subiu aqui em cima. Eu não estou dizendo que você é um artista secular, popular, não. Você é um artista de Deus. Você faz a diferença de Deus. Então, se prepara em casa. Eu vi uma irmã cantando muito bem, mas faltou uma performance nela. Podia melhorar mais. A pessoa parece que está tirando 3x4. Glória a Deus. A outra eu já vi fazendo uso das emoções. É o preparo. Porque Deus pode você não pode ouvir Deus falar através da banda, o canto da irmã, mas até mesmo o gesticular, Deus fala com você. Você tem que jogar para fora o que você sente, porque o que você sente é adoração. E essa adoração, quando você joga para fora, quando você joga para fora através do que você canta, você usa não é só a sua voz, não, você usa o seu corpo para falar com a igreja do Senhor. Você é artista agora, que não estou falando artista secular, não, é artista de Deus. A gente sabe que é Deus que faz. Chegou o 3º dia.
O povo preparado. Os sacerdotes estavam preparados. Pegaram a arca, que é a presença de Deus. Colocou-se dezenas de metros na frente. Colocaram aquela arca nos ombros. E a ordem foi essa: vocês vão na frente. E nós vamos aproximadamente 1 quilômetro atrás de vocês. Parece loucura, né, igreja? Pode parecer loucura, mas saiba você que a presença de Deus é sempre na frente. Deus se recusou aí com Israel. O que Moisés falou? Se a tua presença não for conosco, não nos tire daqui. Vocês vão à frente e essa multidão vai atrás. E quando os vossos pés pisarem nas águas, eu sei que vocês estão com medo, mas quando os seus pés pisarem nas águas, o milagre acontece. É uma coisa impossível, mas para Deus é isso mesmo, é só o impossível, porque o impossível você faz. E aquela multidão foram atrás, aqueles homens chegaram. Quando pisaram antes mesmo de chegar no rio, porque estava lambendo as beiradas do rio, as águas, eles tocaram o pé na água. Não foi a água que tocou no pé dele, é eles que tocaram o pé na água. Não é a água que toca em você, mas é os seus pés que tocam na água. A Bíblia nos fala que formou aquele montão que vinha de cima, parou tudo e começou a fazer aquela muralha. Muralha que foi até as nuvens, talvez até muito mais pela velocidade e o volume de água. E quando Deus quer falar, e Deus ali não estava falando tão somente com o povo dele, não, estava falando com outras nações, porque as demais nações viam aquela coluna lá no alto. Tanto via, porque a mulher Raabe falou para ele assim: o nosso povo já está desmaiado e sabe que o Deus de vocês vai conquistar isso tudo. Porque certamente eles viram aquela muralha de água. Como assim muralha de água? Toda a obra de Deus, toda a manifestação de Deus é sobrenatural. A igreja imagina uma muralha de água que vai até as nuvens. A parte de baixo foi embora, mas aqui a muralha começou a crescer. Imagina bem o tempo que aquele povo andando devagar, os animais, quanto tempo demorou? Mas aconteceu um milagre. E como Deus não muda, quando eles botaram o pé na água, não foi a água que botou os pés nele, quando os pés botaram os pés na água, as dificuldades acabou. O Jordão se abriu. Aleluia, glória a Deus. Então, igreja, eu penso que Deus já tem falado aos nossos corações. Quando você vier para cá, ainda que as dificuldades sejam grandes, coloque os pés na água. Orar ao teu nome. Glória a Deus. Dentre os muitos símbolos do Santo Espírito de Deus, um deles é a água. Você pode falar assim: irmão Carlos, que água é essa? É essa que vocês estão ouvindo. É a palavra de Deus. Eu creio que a igreja entendeu o que Deus